Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tajoto aqui mais uma vez, esse é o canal Stake Cheia, hoje para trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quinta-feira, dia 17 de abril, véspera de feriadão. Temos aí decisões pela Europa League, quartas de final, jogos de volta, pela Conference League também, quartas de final, jogos de volta. Temos um jogo isolado da rodada do Brasileirão e um jogo muito importante também no Campeonato Português. Então vou comentar sobre esses jogos aqui com vocês hoje e queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva. Mais da metade da galera que assiste o conteúdo aqui do canal não é inscrito, então por favor se inscreva para ajudar esse canal a continuar crescendo. Deixa o like aí para dar aquela moral no vídeo e também ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo, beleza? Vamos lá, começando a falar dos jogos que a gente tem à tarde aqui. Eu vou começar pelos jogos da Conference League. Temos dois jogos às 13h45 da tarde. O primeiro deles é Fiorentina contra o Celje. Não é Celje, muita gente fala Celje, é Celje que fala. É um time da Eslovênia, tá? A gente teve um primeiro jogo aqui, 2-1 para a Fiorentina fora de casa, né, lá na Eslovênia. Então, agora o jogo da volta na Itália. A Fiorentina, além de ter o placar agregado de vantagem de um gol, também tem o favoritismo aí pelo seu mando de campo, né? Se a gente abrir aqui o jogo, a gente vai ver que a Fiorentina tem alguns desfalques aqui. O mais importante deles talvez seja o Gosens, que está fora por lesão, jogador muito importante nesse esquema da Fiorentina. Mas é um time que vem jogando muito bem, inclusive esteve por boa parte do tempo ali disputando na parte de cima do campeonato italiano, né? Se a gente pegar aqui, vamos ver se a gente consegue ver o histórico da Fiorentina na Série A italiana. Tá na 8ª colocação, já teve aqui entre os 4 no topo da tabela. Na última metade do campeonato ele acabou descendo um pouco, né? Mas ainda assim é um time que tem aí como boa possibilidade de título essa Conference League, tá? É um dos favoritos ao título da competição. Já o time esloveno aqui é um time que a gente tem pouco conhecimento. Se você não trabalha o submundo do futebol europeu aí, que a gente chama, né, as ligas menores aí, provavelmente você deve ter visto muito poucos jogos desse time aqui. Eu particularmente só vi os jogos dessa equipe jogando justamente na Conference League. É uma equipe que corre muito, né, que se movimenta muito fisicamente, é uma equipe que tem muita resistência física, mas tem pouco futebol a nível técnico falando, né? A gente não tem nenhum jogador de nome importante aqui e também não tem um jogador que se destaque tecnicamente, né? Coletivamente o time basicamente é mais ou menos todo no mesmo nível, né? Então não temos aqui alguém que possa, digamos assim, desequilibrar no fator individual, né? Já do lado da Fiorentina, sim, tem alguns jogadores aqui que a gente pode levar em consideração aqui para decidirem esse jogo. Mas também é um time muito coletivo, é um time que joga muito com base nessa linha de 5 meio-campistas aqui, né? Então consegue atacar num bloco com 6, às vezes 7 jogadores e se defender também com 2 linhas aqui. Então vai ser um jogo muito interessante para a gente poder acompanhar aqui. Talvez tenhamos um jogo para over, então a minha dica para vocês é analisar a linha de over goals. Tá bem amassada aqui, mas alguma coisa entre o 2,5 e o 3,5 aqui é bem possível que a gente tenha nesse jogo. Acho que a Fiorentina, mesmo com a vantagem, vai para cima. É uma vantagem de pouca diferença, então não é algo que faça com que o time fique confortável querendo só administrar resultado, tá? Pelo estilo de jogo da Fiorentina também, a tendência é que tenhamos um jogo aqui bem aberto com possibilidade de muitos gols. Depois a gente tem no mesmo horário também, pela Conference League, o Jagiellonia contra o Real Betis, tá? O jogo de ida foi 2-0 para o Betis, tá? Esse time aqui é da Polônia, se não me engano, exatamente. Tá na 3ª colocação do campeonato polonês, então é um time que dentro do seu país aí tem tido uma certa regularidade, né? Mas chegando nessa altura da Conference League, a gente tem que realmente prestar bastante atenção na camisa e no fator de superioridade de algumas equipes, né? E o Betis é um time que tem tido aí uma segunda metade de temporada muito interessante, né?
agregando alguns reforços aqui. Dá pra gente destacar o Antony, que estava no Manchester United, foi contratado aí pelo Betis, virou titular muito rápido, né, e tá jogando muita bola. O Isco, que é ex-jogador do Real Madrid, teve uma história grande no Real Madrid, também é titular nesse time do Betis e também tem um desempenho muito consistente. Então temos aqui o time espanhol muito, na minha visão, muito tecnicamente superior e melhor preparado também para enfrentar esse confronto. Já abriu 2-0 no jogo de ida, no jogo da volta provavelmente não vai se expor tanto, né? Não vai tentar buscar a iniciativa do jogo com tanto vigor como a gente viu no jogo de ida, quando fez um placar de 2-0 dentro da sua casa. Então no jogo da volta bem provável que a equipe tenha uma postura um pouco diferente, né? Não de total administração do resultado, mas tentar pelo menos de se defender usando a posse de bola a seu favor. Então aqui a gente vê o Betis está em sexto colocado aqui. Para conseguir uma vaga para a Champions League, precisaria somar muitos pontos aqui, né? Tá a 9 pontos de distância do Atlético de Bilbao, que é o primeiro dentro do G4 aqui do Campeonato Espanhol, né? Então o Betis ainda tem essa possível disputa aí no Campeonato Espanhol em aberto, né? Mas também, assim como a Fiorentina, é um dos times que eu considero favoritos aqui para chegar aí nas finais dessa competição, que é uma competição que tem muitos times aí, digamos assim, mais periféricos do futebol europeu, né? Então nesse caso aqui o Betis deve confirmar seu favoritismo. A minha sugestão para vocês é operar em lei ao Jagiellonia aqui, principalmente no primeiro tempo, para pegar essa correção de preço, tá? Depois vamos a Chelsea e Legia Varsóvia, tá? Aqui a gente tem outro confronto muito interessante também. O Chelsea abriu 3-0 fora de casa na ida. Provavelmente aqui vai até mesclar alguns jogadores. Na verdade, acho que não vai mesclar, porque na Premier League o Chelsea já não tem mais muita... Ah não, o Chelsea está em sexto colocado. Tá disputando aqui com o Manchester City também uma vaga de Champions League pela Premier League. Então provavelmente o Chelsea talvez poupe alguns jogadores, não vá com a sua escalação completamente titular aqui para esse jogo contra o Legia, mas mesmo assim, mesmo com a vantagem, mesmo com o cenário, eu não gostaria de trabalhar essa odd aqui de 1,22 para o Chelsea, tá? Fazer back ao Chelsea com esse preço não me agrada, né? Teríamos que ter aqui uma odd um pouco melhor para a gente poder trabalhar. Caso o Legia consiga buscar aí 1 ou 2 gols dentro desse placar agregado, aí passa a ser interessante trabalhar alguma coisa a favor do Chelsea, tá? Mas sem isso fica muito difícil, porque o Chelsea é um time que sabe se defender muito bem, tendo a posse da bola, resistindo a uma pressão inicial do time do Legia nos primeiros minutos do jogo. Depois vai ficar muito confortável para o Chelsea administrar esse jogo, ainda mais que vai jogar dentro da sua própria casa, né? Então não tem por que fazer tanta força, não tem por que fazer tanto se expor tanto a equipe do Chelsea, né? Então por aqui a gente já imagina que seja um jogo até de poucos gols, né? Não imaginando que o Legia tenha tanto poder ofensivo assim para poder fazer muitos gols no Chelsea. E o Chelsea também não vai se matar correndo aí para tentar fazer mais gols aí, mantendo esse placar aqui já tá de ótimo tamanho. Se fizer um gol, então aí vai ficar mais confortável ainda e deixa o jogo num ritmo muito baixo, muito controlado aí o time do Chelsea, né? Então, óbvio, podem acontecer aquelas imprevisibilidades do futebol, mas dentro de um contexto lógico aqui, a gente deve ter o Chelsea administrando, tá? Então, se você for mexer em algum mercado aqui, recomendo você esperar pelo live aqui. Se daqui a pouco o Chelsea entrar meio cochilando e tomar um gol no começo, pode ser que tenha mais ação pra gente aqui no mercado, mas a princípio é um jogo para não fazer nada, tá? Depois a gente tem aqui... o Rapid Viena contra o Djurgården. Esse jogo aqui foi 1-0 para o Viena no jogo de ida, né, fora de casa. É um jogo que foi
extremamente corrido. Se a gente pegar aqui o gráfico vai dar para ver, ó, teve uma movimentação muito grande no jogo, inclusive era um jogo para ter saído muito mais gols do que a gente teve na prática, né? Eu estava posicionado, se não me engano, fiquei posicionado no over 2,5 e no over 1,5, também tomei head nos dois mercados de gols nesse jogo aqui, no jogo de ida. Para mim, era o tipo de jogo com uma movimentação sugerindo muito trabalhar o mercado de gols, tá? Porque são equipes tecnicamente bem parecidas, assim, bem parelhas a nível técnico, né? E o jogo da volta tende a ser também parecido com isso, mas assim, eu acho difícil que a gente tenha dois jogos com tanta movimentação e com tanta chance de gol perdido. Eu acho que a gente pode ter no jogo da volta aí uma situação um pouco diferente, talvez com as equipes tendo que se expor mais, principalmente o Djurgården está em desvantagem aqui no placar agregado. A gente tem um jogo bom para mexer no mercado de gols, tá? Pegando a odd do mercado de over aqui, a linha do 2,5 a 1,95, para mim tá muito interessante para trabalhar. Então, se no jogo do Chelsea, por exemplo, eu não recomendo vocês a operar no mercado de gols com odds muito amassadas e uma vantagem grande já do mandante, aqui a gente tem uma vantagem mínima do mandante, dois times parelhos e uma possibilidade grande de um jogo bem corrido, tá? Então, fiquem de olho nesse jogo, marquem ele aí para poder trabalhar nessa quinta-feira. Falando dos jogos da Europa League, aqui são os 4 jogos às 16 horas. O primeiro deles é o Atlético de Bilbao contra o Rangers da Escócia. O jogo de ida foi 0-0. Também foi um jogo movimentado o suficiente aqui para a gente imaginar pelo menos um jogo para 2 gols, tá? E foi um jogo de 0-0. Vejam aqui o volume que o Bilbao teve. Se a gente olhar o gráfico aqui, é claro, tem a ver com essa expulsão aqui. Teve um cartão vermelho para o Rangers antes dos 15 minutos de jogo, né? A partir daí o Bilbao foi completamente dominante dentro da partida, perdeu um pênalti aqui no final ainda, poderia ter saído com a vantagem. Então agora o Rangers tem aí, é claro, o desfalque do seu principal zagueiro central aqui, que vai estar fora por cartão, né? Mas vai ter a possibilidade de construir aí uma vantagem que o leve à próxima fase, tá? Esse jogo agora é em Bilbao, né? Então o Atlético de Bilbao tem como vantagem aí a sua o seu mando de campo, né? Iñaki Williams está fora, talvez seja o principal desfalque aqui do time do Atlético de Bilbao, né? Vai jogar o irmão dele, o Nick Williams. Os dois às vezes jogam junto, às vezes se revezam aqui, mas eles têm tido aí um bom aproveitamento pela equipe do Bilbao e é bem favorito o Bilbao aqui nesse jogo, 1,38. É possível operar um back Bilbao aqui desde que o time tem aquele padrão que a gente tem visto ele fazer na La Liga dentro de casa contra times aí da metade para baixo da tabela, onde o time pega a bola e domina o jogo até conseguir fazer seu gol. No jogo passado lá na Escócia, eles tiveram esse domínio, mas não conseguiram fazer o gol, não conseguiram criar um placar de vantagem, tá? Então aqui é preponderante que a gente leve isso em consideração. Muito cuidado quem for trabalhar essa posição com contra-ataques do Rangers e chute de longa distância, um time que usa muito desse artifício, né? Principalmente quando joga contra equipes aí que tem uma marcação num bloco baixo muito acertado, como é o caso do time do Bilbao, tá? Então o time do Rangers, se tiver oportunidade, chuta bastante de fora da área também, tá? No mais, é isso por aqui. Depois a gente vai para Frankfurt e Tottenham. Aqui temos outro grande jogo também. O Frankfurt, os dois empataram no jogo de ida em Londres por 1-1. No jogo da volta agora em Frankfurt a gente vai ter um leve favoritismo para a equipe alemã. Na minha visão, o Frankfurt hoje é mais time que o Chelsea, é mais encaixado, é um time que joga um futebol tecnicamente mais redondo, digamos assim, joga uma bola mais redonda. E o Tottenham é uma equipe que oscilou muito esse ano, né? Pelo dinheiro que investe, né? Por ser uma equipe aí considerada uma das grandes equipes da Premier League, o Tottenham vem fazendo uma temporada muito abaixo do esperado, né? E vai ser bem difícil para o Tottenham, inclusive, chegar nessa Europa League aqui, porque o nível dos adversários também é um nível alto. A gente falou agora há pouco
do Atlético de Bilbao, que é uma excelente equipe. O Frankfurt também é um time muito qualificado. Se a gente pegar o gráfico aqui, ó, o Tottenham está na 15ª colocação na Premier League. Se a gente pegar aqui, vamos dar uma olhada como é que foi o primeiro jogo. Ó. O Tottenham até teve um domínio em grande parte do jogo. O Frankfurt acabou marcando primeiro, né? Saiu abrindo o placar cedo aqui. E o Tottenham teve que correr muito para conseguir arrumar um empate. E mesmo botando bastante pressão no segundo tempo aqui, o Frankfurt conseguiu se segurar e levar um resultado de empate para decidir na Alemanha. Vai ser um jogo muito interessante esse aqui, tá? Eu não cravaria um back Tottenham aqui, um lei Frankfurt talvez, tá? Mas assim, o Frankfurt é uma equipe muito forte no contra-ataque, é uma equipe que tem muita qualidade para sair para o jogo, tá acostumado a jogar contra equipes que o atacam na saída de jogo, que pressionam bastante a saída de jogo. Então se o Tottenham fizer isso, o Frankfurt não vai se sentir intimidado, não é um time que tem medo dessa marcação alta, né? Pelo contrário, é um time que inclusive gosta do espaço que o campo oferece quando o adversário sai para marcar sua saída de bola. Então a gente pode ter um jogo muito importante aqui para poder trabalharmos o mercado de over goals. A linha do 2,5 está em 1,50, obviamente está muito amassado, o mercado também espera um jogo com bastante volume, tá? Mas o lei Frankfurt aqui pode ser uma oportunidade, o lei Tottenham aqui, aliás, pode ser uma oportunidade se a gente vê que o domínio do jogo tiver com o Frankfurt, né? Se o time estiver conseguindo controlar pelo menos as jogadas do Tottenham aí, que é um time que às vezes dá um apagão no meio do jogo e provavelmente não vai fazer o mesmo jogo de domínio tático e técnico que teve na Inglaterra, tá? Então a chance para mim que o Tottenham tinha para poder construir um placar de vitória era no jogo de ida, agora vai ficar muito mais complicado aqui. Por isso faz sentido esse leve favoritismo do Frankfurt aqui. Depois a gente tem também Lazio e Bodo Glimt aqui. Na minha visão, não sai nenhum favorito para tentar brigar pelo título, tá? Os dois times são azarões aqui. O Bodo Glimt ganhou a primeira por 2-0 da Lazio. Na Itália vai ser um jogo completamente diferente também. A gente vê aqui, ó, o gráfico do jogo, a gente vê que o Bodo Glimt ele foi não tão dominante assim, mas foi quem teve mais a bola, quem teve mais iniciativas, quem teve mais chances criadas e quem teve os gols aí no segundo tempo, né? O time conseguiu construir um placar de vantagem. Não é o tipo de time que administra jogo, tá? O time não sabe jogar assim. A lógica, inclusive, desse time norueguês aí, que não é um time tão tradicional na Noruega comparado com outros times de lá, né, que tem um histórico mais conhecido aí em competições europeias, mas é um time que ele criou uma filosofia de jogar para frente, de jogar se expondo, de jogar colocando muitos jogadores no campo ofensivo. Isso naturalmente faz com que o time defensivamente tenha algumas dificuldades, né? No jogo de ida, a Lazio não conseguiu atacar esses espaços, né? Esses espaços entre linhas aí que o time do Bodo Glimt costuma deixar, né? Se conseguir fazer isso no jogo da volta, tem chance de construir um resultado, de buscar esse resultado aqui de 2 gols de diferença no agregado, tá? Mas vai ter que correr muito e vai ter que pelo menos abrir o placar aí no primeiro tempo, sei lá, antes dos 30 minutos aí, para conseguir diminuir essa vantagem e não precisar correr contra o tempo no segundo tempo aí para poder fazer gols. Enfim, é um jogo que eu acho que a gente pode cogitar bastante, trabalhar o mercado de over goals aqui também. Quando a gente tem uma odd aqui do favorito abaixo de 1,40, dificilmente a gente vai ter a odd do over goals acima de 1,70, né? Então o 2,5 tá aqui 1,62, tá uma odd exatamente dentro da coerência do jogo aqui, tá? Mas é um jogo bacana pra gente poder mexer em mercado de gols também. E por último, na Europa League, a gente tem Manchester United e Lyon. Manchester United também não faz uma boa temporada na Inglaterra, também empatou, a exemplo do Tottenham, empatou a primeira partida, né? Só que o United empatou lá na França, agora vai jogar dentro do seu estádio, com a pressão da torcida, que é aquele negócio, né? Pela fase do time,
pelo fato da torcida esperar muito mais, um resultado muito mais produtivo da equipe na temporada. Vocês vejam que o Manchester United está na 14ª colocação do campeonato, né? Pelo investimento que a equipe faz, é um dos times que mais lucra no mundo, talvez. Eu acho o Manchester United investe pesado também em elenco e não consegue fazer boas campanhas, né? Já há algum tempo isso acontece. Empatou com o Lyon na França, agora vai tentar se classificar jogando na Inglaterra. Eu diria que o Manchester United, ao contrário do Tottenham, é mais candidato ao título, tá? Colocaríamos aí o Betis, o Frankfurt e o Manchester United, talvez os três times aí com mais pinta para ser campeão, só que são adversários difíceis. O Lyon não vai facilitar a vida do Manchester United aqui. É um time que tem jogadores pelos lados do campo aqui de muita qualidade, né? Tem o Almada, que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo aqui recentemente, argentino aqui, que é um grande jogador, né? E foi lá para a França, se adaptou muito rapidamente, né? Tem muita qualidade do meio para frente aqui o time do Lyon também. Então a gente vai ver um jogo de bastante trocação aqui, assim como foi o jogo de ida, né? Se vocês olharem aqui também, o gráfico fez jus a esses 4 gols aqui. Poderia até ter saído mais gols, né? Foi um jogo bom para trabalhar o over limite aqui no segundo tempo, ó. Over limite HT também foi bom e no segundo tempo também foi bom. Os gols saíram no final aqui dos tempos, né? Então, a tendência é que a gente tenha novamente um jogo bom para gols, novamente um jogo bem movimentado. Naturalmente, as odds vão estar mais amassadas. Ó, o 2,5 aqui tá 1,62. Tá uma odd bacana para se trabalhar. Até no live a gente vai conseguir pegar essa odd aí com um preço melhor muito rapidamente, se não sair gol, né? Então, temos aqui um outro jogo bom para over. Se você for trabalhar, leia o Lyon aqui, toma muito cuidado porque o contra-ataque do Lyon é muito forte e é uma equipe que consegue botar pressão no adversário também, forçar o erro aí do adversário, tá? Bom, falamos da Conference League, falamos da Europa League. Antes de falar do jogo aqui que a gente tem pelo Brasileirão, Cruzeiro e Bahia, eu quero comentar com vocês sobre um jogo que a gente tem aqui em Portugal. Deixa eu achar aqui. Portugal. Em Portugal a gente tem um jogo do Sporting. A gente tem o jogo do Sporting, que é o líder do campeonato português. Vamos encontrar aqui. A gente vai demorar um pouco, mas vai encontrar. Ué. Ou não é? Não é. Não é na quinta, é na sexta o jogo do Sporting. Bom, vamos falar aqui do Cruzeiro e Bahia, tá? A gente tem o Cruzeiro a 2,20, o Bahia a 3,30. O Cruzeiro tá vive um momento complicado aqui. Tem uma vitória, uma derrota e um empate. O Bahia tem 3 empates, tá? A questão toda aqui é que o Cruzeiro tem feito atuações complicadas aqui, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Sul-Americana, né? Perdeu aí para o Mushuc Runa, time que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, né? Lá dos indígenas equatorianos lá. Foi meio que um baque, assim, então o clube já entrou numa espiral de crise, assim. A gente vê muito isso no futebol brasileiro nas primeiras rodadas do campeonato, sobretudo aí quando o calendário começa a ficar um jogo em cima do outro, né? Algumas equipes começam já a sofrer uma pressão muito forte aí no trabalho dos seus treinadores. Tá acontecendo isso aqui com o Cruzeiro e no Bahia a gente tem um cenário um pouco mais tranquilo, né? Porque o Bahia foi campeão baiano, o Bahia tá conseguindo jogar bem um grupo difícil da Libertadores, né? Então, todos esses aspectos fazem com que o fato do time ainda não ter vencido no Brasileirão não seja motivo para criar crise assim, no elenco do Bahia, né? No cenário aí do time do Bahia. Mas temos aqui 2 times que precisam muito somar pontos nessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A gente tem hoje à noite vários jogos
e o jogo aqui do Cruzeiro e Bahia vai ser o jogo de fechamento dessa rodada, né? Então eles já vão saber como que os adversários aí mais diretos desempenharam na rodada. Então vai ser muito importante a gente ver como que esse jogo aqui vai se desenrolar quando a gente tem geralmente um jogo de campeonato isolado assim, né, na rodada. A gente tem mais liquidez, a gente tem mais atenção do mercado em cima dessas equipes e justamente aí a gente pode ter melhores oportunidades também para poder fazer alguma coisa tanto no mercado de match odds quanto no mercado de gols também, tá? Eu gosto bastante desse jogo aqui para trabalhar Leia ao Cruzeiro. Primeiro porque o Bahia está melhor encaixado hoje. O elenco do Bahia, os 11 iniciais do Bahia são... já tem um entrosamento interessante, já tem um conjunto muito mais bem solidificado do que o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tem algumas dificuldades, tem Matheus Henrique, que é um volante titular aqui que vai estar fora por lesão também, né? Então a gente já tem aqui um outro aspecto também que pode ser preocupante para a equipe do Cruzeiro, tá? Então, para mim a gente tem aqui um time que está sob pressão, que precisa jogar melhor em casa, mas que vai pegar um adversário muito casca grossa, tá? Muito casca grossa mesmo. Então, Lei Cruzeiro, para mim, é a minha sugestão aí para vocês, para esse jogo aqui de rodada isolada aqui, um jogo isolado da rodada no Campeonato Brasileiro, beleza? Era isso, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.